Depois, ainda em 2008, o segundo número que foi lançado teve como tema central António Vieira e o futuro da lusofonia, já que em 2008 passaram 400 anos sobre o nascimento do Padre António Vieira, e sendo a Nova Águia uma revista que, em convergência com o meu, procura celebrar as figuras maiores da nossa cultura, não apenas portuguesa, como lusófona, obviamente que não ignoramos uma efeméride tão relevante como essa dos 400 anos do nascimento do Padre António Vieira. Em 2009 lançámos mais 2 números, celebrámos mais 2 figuras maiores da nossa cultura, Agostinho da Silva e Teixeira de Pascoais. O tema do terceiro número foi o legado de Agostinho da Silva, 15 anos após a sua morte. Salientámos, sobretudo pelas razões já aqui aduzidas, as ideias de Agostinho da Silva que mais diretamente visavam esse horizonte da criação de uma comunidade lusófona. No segundo semestre celebrámos Teixeira de Pascoais, uma figura que é igualmente muito cara para nós, já que a Nova Águia, como aliás se depreende desde logo pelo nome, inspira-se na revista A Águia e no movimento da Renascença Portuguesa, que teve como Teixeira de Pascoais a sua maior figura de proa. Em 2010, como também estarão recordados, lançámos mais 2 números, assinalámos 2 datas, 2 centenários que estão particularmente ligados, a saber, o centenário da revista Águia e o centenário da República. Esta geração da Renascença Portuguesa era uma geração empenhada, muito empenhada, não só no plano cultural, mas também cívico, na sua acessão mais lata. Achava que Portugal estava num estado de morbidez, se não mais do que isso. Aliás, também aqui o nome diz tudo, ou quase tudo. Se prefigura uma Renascença Portuguesa, é porque Portugal, na altura, considerava-se como morto ou moribundo. E, porventura, estamos numa situação próxima dessa, como, aliás, entretanto, se tornou evidente. Este projeto, de resto, nasce dessa percepção muito funda de uma crise estrutural deste país. Crise agora que aparece com contornos de ordem financeira, económica e social, tornaram-se, entretanto, evidentes, mas, a nosso ver, essa crise tem raízes mais fundas. Passa por um desencontro de Portugal consigo próprio, passa por um esquecimento, como aliás disse há pouco o Dr. Fernando Nobre, Portugal esqueceu-se da sua história, esqueceu-se desse sentido mais fundo da sua vocação histórico-cultural. E, a nosso ver, enquanto não reencontrar essa vocação, enquanto não se reencontrar consigo próprio, essa crise jamais poderá ser verdadeiramente debelada. Ora, na altura, essa geração da Renascença Portuguesa achou, e obviamente que há uma dimensão geracional, que essa regeneração de Portugal, essa renascença do país, passava pela mudança do regime. Para essa geração, a decadência de Portugal era identificável em grande, se não inteira medida, com o regime monárquico. E daí, de facto, esse empenho na instauração de um outro regime, do regime republicano, salvaguardando que, obviamente, a República, que depois se veio a cumprir, estava muito longe de corresponder ao sonho da Renascença Portuguesa. O sonho da Renascença Portuguesa, de um Portugal renascido, e da República pelo qual eles tanto lutaram, era de facto a promessa de um Portugal novo, verdadeiramente novo, muito longe do regime republicano que depois veio a vigorar. Em 2011, já neste ano, no primeiro semestre, como também estarão recordados, lançámos mais um número da nossa revista, que teve como tema Fernando Pessoa, Minha Pátria é a Língua Portuguesa, nos 15 anos da CPLP. Aliás, a respeito dos 15 anos da CPLP, como estarão recordados, realizámos aqui, neste mesmo espaço, uma série de debates ao longo de todo o primeiro semestre, contou com diversas personalidades, em que fizemos o balanço desse projeto, que nos é muito caro, ainda que, a nosso ver, como também não nos temos cansado de dizer, a CPLP esteja ainda muito aquém de ser a expressão de uma verdadeira comunidade lusófona. Mas isso acontece porque, a montante, como também temos dito e redito, não há uma verdadeira consciência lusófona, não há um verdadeiro sentido de uma cidadania lusófona.
E é, aliás, por isso que o MIL trabalha desde logo nessa frente, a montante, na difusão desta consciência, na difusão desse sentido de uma cidadania lusófona. Porque, como para nós é particularmente óbvio, se não houver a montante esse sentido de uma cidadania lusófona, depois todas as instituições que se possam criar, do ponto de vista político ou diplomático, não terão raízes sólidas. E é por isso que a CPLP, sendo uma instituição que atua nesse nível, nesse plano, no plano político ou diplomático, de facto tem tido uma atividade que está muito aquém de ser a atividade de uma comunidade lusófona que ainda é muito incipiente. Por isso, importa, a nosso ver, começar pelo princípio, pelos fundamentos, pelas raízes, criando, difundindo esse sentido de uma cidadania lusófona e depois, naturalmente, os diversos governos, não só de Portugal, como dos restantes países da CPLP, darão passos mais consequentes no sentido de tornar a CPLP uma instituição que reflita, de facto, o que pode ser essa comunidade lusófona nos seus diversos planos de atuação, no plano cultural, social, económico e político. Tem sido, de facto, esse o nosso enfoque e, de resto, como eu também já relembrei muitas vezes, quando este projeto foi criado, houve um amigo brasileiro que escreveu que, de facto, o que o MIL estava a fazer, na medida das suas especialidades, era a criar a CPLP por baixo, ao nível da sociedade civil. E, de facto, assim é, porque se não houver essa infraestrutura ao nível das raízes, depois todas essas entidades, por mais boa vontade que exista, nós não pomos em causa, até muito pelo contrário, nós conhecemos muitas das pessoas que trabalham na CPLP, reconhecemos que são pessoas de boa vontade, que fazem tudo o que podem, simplesmente estão maniatados pelas ordens ou pelas não ordens dos diversos governos da CPLP e, nessa medida, o balanço da CPLP está refém desse ainda pouco empenhamento dos diversos governos dos países de língua oficial portuguesa. Mais recentemente, e esta é uma das primeiras apresentações, lançámos este 8º número da revista, que tem como tema central o pensamento da cultura de língua portuguesa e cuja figura que é mais homenageada é a figura de Álvaro Ribeiro, sobre a qual Pinheiro Gomes irá falar com mais autoridade do que eu, desde logo, do que a maior parte dos presentes, já que o Pinheiro Gomes teve o privilégio de conhecer em vida Álvaro Ribeiro, foi seu discípulo direto, é uma das pessoas que mais a fundo conhece o seu pensamento, que mais mantém viva a sua memória, e daí o convite que muito nos honra, o Pinheiro Gomes ter aceito, penso que é um privilégio para todos nós, depois ouvi-lo falar sobre Álvaro Ribeiro. Em todo o caso, salvaguardo que a revista, tal como aliás acontece nos números anteriores, não se debruça apenas sobre uma figura. Neste número tivemos ainda a ocasião de celebrar outras figuras, a saber o José Marinho, que foi de resto um companheiro o grande companheiro de Álvaro Ribeiro. Há uma célebre carta do Álvaro Ribeiro a José Marinho, em que Álvaro Ribeiro se dirige a José Marinho como seu irmão em Leonardo de Coimbra. Ou seja, ambos assumiam ter tido um mesmo mestre, Leonardo de Coimbra, e ambos assumiam-se, à luz desse magistério, desse mesmo magistério, como irmãos. Neste número celebramos também Álvaro Cunqueiro, figura galega, no centenário do seu nascimento. O texto foi escrito pela Maria de Ovigo. Foi um pedido à última hora e muito lhe agradecemos ter correspondido a esse nosso pedido. Falamos também do Joaquim Nabuco e do Domingos Gonçalves de Magalhães, duas grandes figuras da cultura brasileira. Há ainda textos sobre a CPLP e sobre a lusofonia em geral,
bem como sobre Fernando Pessoa, a pessoa que homenageámos no número anterior. Passarei então a palavra ao Pingueiranda Gomes, esperando que depois, e aliás procurarei ouvir algumas das pessoas aqui presentes, nomeadamente o professor Manuel Ferreira Patrício, para um depoimento sobre esta ocasião, sobre a revista, sobre Álvaro Ribeiro, o Carlos Vargas, enfim, todas as pessoas que depois se queiram pronunciar. Esta é uma sessão informal, como é o nosso timbre, uma sessão aberta, e depois haverá tempo para todos nós nos podermos pronunciar. Pinheiranda. Agradeço ao professor Renato Tifano o facto de me ter convidado para mim para fazer assim uma espécie de sinopse da homenagem que a revista Nova Águia presta a Álvaro Ribeiro, fazendo da figura dele e do pensamento dele o núcleo central deste último número da revista. Eu não queria agora estar a amassá-los muito, de maneira que tentarei apenas fazer, digamos, um voo de passarinho, não é de pássaro, um voo de passarinho, através dos livros. Citar os livros e ver mais ou menos o que é que eles, tentar ver o que é aquilo que pôs nos livros, as teses, pronto, e fechar sem demorar muito, porque fazer uma abordagem mesmo leve a Álvaro Ribeiro seria mais dramática e sanguinária do que as abordagens que os piratas faziam aos navios no alto mar. Aliás, nem sempre nós teremos tido consciência das palavras. O João Ferreira falava em Perentel, a palavra ensaio tem uma palavra modesta, não é? Na sua forma corrente é uma palavra modesta e no fundo significa abordagem. E a abordagem não significa tomada nem conquista. É passar à borda, passar à beira, não chega a entrar lá, não é? Não chega a entrar. É a abordagem. Bom, sobre o Álvaro Ribeiro, eu conheci-o de facto em 1960, na altura em que, digamos, estava mais acesa aquilo que se chamou a controvérsia da filosofia portuguesa, mas é que eu também gosto de chamar a confusão da filosofia portuguesa. É que em 1943 o Álvaro Ribeiro publicou um caderno, um opúsculo, numa coleção de cadernos culturais do Editorial Inquérito, chamado O Problema da Filosofia Portuguesa. E este livro, fundamentalmente, consta de vários capítulos em que ele propõe um programa de reforma do ensino da filosofia em Portugal. O problema da filosofia portuguesa é o problema do ensino. Foi isso que ele disse. Mas, nos capítulos 19 e 20 desse livrinho, depois de ele ter, portanto, descrito como é que o ensino havia de funcionar, o ensino da filosofia havia de funcionar na condição portuguesa, portanto, que houvesse o ensino de uma filosofia, uns portugueses da filosofia, em vez de os professores serem apenas professores de filosofia estrangeira, que era uma coisa que ele, no fundo, criticava, ele avançou 2 capítulos sobre um convite à prospeção, ou uma perspectiva das etimologias ou das raízes das origens da filosofia, de uma filosofia portuguesa. Portanto, distinguiu os conceitos de sofia e de filosofia e confirmou a predominância da filosofia moderna, quer na altura, e ainda hoje, da Europa Central. A Europa Central já se ouviu há poucos anos, talvez é menos de 10 anos dizer que aí, numa escola oficial, alguém assinava que a filosofia era uma palavra de origem germânica, já se tinha percebido a origem galénica, germânica. Portanto, era a filosofia franco-germânica que dominava. E
ele, portanto, queria suscitar nos portugueses o desejo e o amor digamos, da especulação filosófica sem uma permanente dependência da filosofia estrangeira. Ele não negava o direito da filosofia estrangeira a estar presente cá e a ser conhecida, mas achava que o primado devia ser dado a um pensamento pensante, um pensamento que pensasse nas circunstâncias, nas condições concretas da cultura portuguesa e, designadamente, digamos, daquilo que se chama a raiz filológica, não linguística ou filológica. De facto, esta tese poderá ter sido controvertida por causa da ligação que ele fez, estabeleceu da filosofia com a filologia, quando afirma que toda a filosofia passa pela filologia. Claro que o Alder nem sequer descobriu uma coisa nova, porque no Unamuno isso já tinha sido dito, e todos nós sabemos isso da nossa vida diária. É que o simples facto de uma língua se fazer já pressupõe uma capacidade filosófica. Uma capacidade filosófica. Porque inventa palavras, cria palavras, e domina palavras, e, portanto, domina as ideias. Isso é um ato filosófico. Mas a verdade é que este livrinho tornou-se o foco de uma longuíssima discussão que ainda hoje prevalece. Ainda hoje pergunta às pessoas se o problema da filosofia podia estar resolvido. E há quem responda que sim, que já está resolvido, porque já é coisa pré-histórica, e há quem acha que não está resolvido, que é o meu caso, que o problema não está resolvido, porque enquanto houver filosofia, haverá um problema de filosofia. E em Portugal haverá sempre um problema de filosofia portuguesa. Portanto, não podemos dar o assunto como abandonado, uma arqueologia enterrada na terra, porque já estamos salvos. Mas a verdade é que a primeira parte sobre a organização do ensino filosófico, segundo Álvaro Ribeiro, os professores parecem ter passado todos ao lado. Porque, na verdade, ele, Álvaro, põe neste livro em causa, digamos, a qualidade ou exigências feitas a um professor de filosofia, porque começou a entender que um professor de filosofia tem por obrigação de ser filósofo e formar filósofos, e não apenas ser uma pessoa que debita, digamos, páginas dos compêndios estrangeiros, porque torna-se menos do que, por exemplo, um serralheiro numa oficina que ensina o aprendiz a ser serralheiro. Ensina-o a ser serralheiro. Essa é uma serralheira, não ensina a fazer serralheiro. Não ensina outra coisa qualquer. Mas a verdade é que as pessoas apegaram-se aos últimos capítulos. Não há filosofia portuguesa. Para uns, há filosofia portuguesa. É possível a filosofia portuguesa. Para outros, não há filosofia portuguesa. E este debate arrastou-se durante anos, ainda em vida do Álvaro e do Marinho, e com o consentimento deles. O consentimento, isto é, o Nilofta deles. Eu ainda publiquei, em 1971, um livro que consigo que é um dossiê, digamos, desculpem a expressão estrangeira, é um caderno que documenta as várias posições ontologicamente, trechos ontológicos, depois vêm aqui classificados os postuladores, os propositores, os opositores, e assim sucessivamente, com suas razões. E é curioso que o João Ferreira, que estava aqui, nessa altura ele era ainda professor em Leiria, e ele afirmava aqui no itinerário que importa apenas saber que todos os povos têm a sua filosofia e que a nossa filosofia existe em sentido amplo e sentido técnico, num conjunto que forma a filosofia portuguesa. Isto é apenas um dos documentos que vêm aqui, que são muitos variados, de todos os setores e quadrados, católicos, apostólicos, romanos, não católicos, de gente adscrita à cultura oficial, gente não adscrita à cultura oficial, o que demonstra também, aliás, a injustiça do juízo que um autor muito falado na atualidade escreveu num livro, ao acusar
eu acho que acusar a filosofia portuguesa de querer ter transmitido uma imagem de contracultura, digamos, favorável à cultura do Estado Novo, que foi mentira. O que foi mentira. O que é mentira. Bom, mas a verdade é que muitos autores, muitos dos opositores, sobretudo os ligados às instituições de ensino, queriam saber das razões históricas. Como se não há filósofos? Se não temos filósofos, como é que está a filosofia portuguesa? Onde estão os nossos filósofos? Onde está a originalidade de alguma filosofia por aí se veja? E então, Álvaro, que não era um historiador, que nunca se considerou um historiador, mas apenas, digamos, um propedeuta da filosofia. Aliás, ele escreveu que não é filosofia em Portugal, mas filosofia portuguesa que a nossa cultura verdadeiramente carece. Nem a exposição dos sistemas estrangeiros, nem a historiografia do pensamento nacional podem fornecer o contributo mais valioso. Depois diz, quem diz escola, diz escola. O problema da filosofia portuguesa é o problema do ensino. É o problema do ensino. Enquanto não houver ensino, enquanto não há filosofia. Porque a hipótese de não haver está implícita no enunciado do título. O problema da filosofia portuguesa. Portanto, houve muita gente que se envolveu, vêm aqui todos estes autores que se envolveram na polémica, contra, a favor, sobretudo a partir de 1957 é que a situação se ajudou, porque até 57 o ensaio de Álvaro passou, digamos, não direi despercebido, mas as pessoas leram talvez um bocado com alguma timidez, ou alguma dúvida, ou alguma complexidade, talvez esperando que as águas sossegassem, mas depois em 57, quando surgiu o jornal dirigido por António Quadros, o programa do tempo de 57, assumindo a tese da existência da filosofia portuguesa e propondo logo, na primeira página, num quadro, as teses vigentes e as antíteses requeridas para a filosofia portuguesa, claro que a partir daí realmente criou-se uma situação problemática e eu daqui já diria de confusão, porque foi raro o publicista, raro o crítico, raro que não expendesse os seus juízos sobre a filosofia portuguesa. Uns há, outros não há, mas pode haver. Outros não há, nem pode haver. Outros talvez possa haver, outros jamais haverá, que estes esquemas funcionaram. Mas a exigência de uma prova histórica era requerida repetidamente. Cria-se uma prova histórica. Onde é que está a originalidade? E então, Álvaro Ribeiro, fazendo talvez das tripas coração, investigou e escreveu um livro chamado Os Positivistas. Portanto, Os Positivistas é um livro documentado, destinado a demonstrar o momento mais crítico da sujeição do pensamento português ao pensamento estrangeiro, mostrando, e creio que não era preciso não eram necessárias grandes necessidades, grandes exigências documentais, que, de facto, a predominância da filosofia em Portugal era do positivismo. O positivismo dominava nos jornais, dominava nas escolas, dominava até na igreja. Portanto, ele, com os positivistas, documentou, por um lado, a hegemonia do pensamento estrangeiro na filosofia em Portugal e, por outro, apresentou os caminhos que ele entendia que eram originais nossos
originalmente nosso, dedicando numa segunda parte do livro chamado Os Antipositivistas, chamando à colação a apresentação e a exposição dos pensamentos filosóficos de Leonardo Coimbra, o criacionismo, e do Cunha Seixas, o panteísmo, quer dizer, como criações originais da filosofia portuguesa que não deviam muito à filosofia estrangeira, da qual se tinham tornado a filosofia, eles se tinham tornado críticos. Portanto, no criacionismo do Leonardo, como no panteísmo do Cunha Seixas, há uma aturada e pertinente crítica às mais aceites correntes de pensamento provenientes da França e provenientes da Alemanha. E ambos pondo acima da filosofia como coisa, a filosofia como respiração do espírito e, portanto, uma aula de espiritualidade e não uma aula de técnica ou de materialidade. Mas punha-se então o problema. Então, e como é que se ensina a filosofia portuguesa? Como é que os alunos aprendem a filosofia portuguesa? É o terceiro livro dos livros que o Álvaro aplicou. O terceiro é este. O mais importante, o terceiro mais importante é este. É a Arte de Filosofar, de 1955. Portanto, o primeiro, o problema da filosofia portuguesa foi para denunciar um problema. Os positivistas foi para demonstrar que, a par da hegemonia do pensamento estrangeiro, havia, de facto, exemplos de uma originalidade filosófica portuguesa. E agora, um outro documento, que é o Compêndio da Arte de Filosofar, a que chamou mesmo a Arte de Filosofar, de 55. Claro que nesse livro, A Arte de Filosofar, ele trata das várias disciplinas, ascendendo da letra para a palavra, e da palavra para o verbo, ou, se quiserem, da palavra para o logos, e, portanto, para o pensamento encarnado. Mas este livro, A Arte de Filosofar, na altura foi tomado por muita gente, como sendo um compêndio para os alunos. E de por cima um compêndio que não se adequava aos programas em vigor nos liceus. Ora, a Arte de Filosofar é um manual escrito, pensado aqui para docentes, isto é, para os professores. Como quem diz, este é o meu ponto de vista. Ler e meditar este esquema e ver se pode e se deve ou não seguir nas vossas escolas. Eu divido o livro em 7 tiers, 7 capítulos sobre a razão universal, 7 capítulos sobre o pensamento português. E, tanto num caso como no outro, ele indica os padrões encarnados e situados na tradição portuguesa em paralelismo com as grandes correntes ditas universais. Portanto, de algum modo, respondo àquela aporia que o Dr. José Marinho muito bem tinha resolvido quando se acusava que a filosofia era nacional e, portanto, por ser portuguesa, e Marinho resolveu o problema com o enigma, ou o enigma epigramático, se quiser irónico, não é? Pois, mas também, apesar da Universidade das Laranjas, também há laranjas de Setúbal. É? E nós podemos dizer que o vinho também há vinho do Porto. E são coisas que é que havia de ter as ideias. E se nós temos uma língua, se nós criarmos esta língua, como é que esta língua pode estar esvaziada de conteúdo? E o Álvaro, de resto, tinha escrito a aceitação das diferenças nacionais no falar e no pensar aconselha
aconselha e permite o método filológico na arte de filosofar, conhecer as palavras. Tem sido um dos exercícios que o António Telmo melhor seguiu no quadro dos discípulos do Álvaro Ribeiro. Foi, de facto, ele quem mais atenção prestou a esta questão, digamos, da filologia e de ver até em que palavras há ocultas sobre as palavras que nós pronunciamos e que já não sabemos sequer o que significa. Por exemplo, tomando-se só no caso da letra S, parece que é uma letra carismática dos nossos consoantes. Os nossos consoantes só soam, como todos os consoantes, só soam com os vogais. Sem vogais não soam, são lindas. Na letra S, nós temos alguns sinais de palavras que se perderam, né? E que não temos já sequer noção do que significam. Por exemplo, no caso de sucapa. A sucapa, fazer uma coisa a sucapa. É mascarado, que é sobre,